Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. O aparelho em questão é um Redmi 9. E qual o problema dele? O problema é que ele não grava som. E quando ele grava, ele é uma série de ruídos. A gente já chegou a explorar todo o setor de áudio dele, mas não encontrou variação nenhuma, né? Para quem for estudar o esquema, sabe que essas linhas, né? Vai observar que essas linhas do microfone, elas vão direto para o PMIC, e do PMIC ele trabalha com a CPU através de um protocolo específico, né? Então, esse daqui é o esquema dele. E essas aqui, né, seriam as linhas de comunicação. E essas linhas de comunicação elas vão direto para a CPU. E por que a gente está falando isso? Porque foi saturado, né, toda essa parte antes de chegar na CPU. E tem uma outra observação. Durante o checklist, em certos pontos que se pressionava na placa, ele gravava um áudio normal. Só que sem pressão nenhuma na placa, ele só grava ruído. Então tá aqui. Tá aqui, né? Essa onda aqui não era para ter ela, né? Essa onda aqui era para ser uma linha reta e não ter onda nenhuma enquanto não tivesse som, né? Então é isso, né? Não tem som e mesmo assim ele tá gravando, parece que uma série de ruídos. Né? Ele só fica esse chiado. E a gente já substituiu o microfone, a gente fez uma série de testes aqui até realmente determinar que seria a CPU o problema. Então esse o sintoma do aparelho. Então a gente já está com os stencils separados aqui. Ele é um aparelho MTK, não tem stencil, vamos dizer assim, no modelo em específico, né? Mas a gente vai utilizar o stencil universal, a gente utiliza o stencil da Maoi. E é isso. A gente vai seguir com o reparo. Então, a gente removeu a CPU dele porque inicialmente eu pensei que era uma falha de solda, né? O aparelho, ele tem uns test point aqui, né? Ele tem o caminho da trilha. Certo? É isso daqui, né? A gente anotou lá no caderno, é o L26 e o K26, né? Essas são as duas linhas que estão ligadas ali com o PMIC, né? Tanto é que a gente olha aqui, ó, o L26. O L26, ele tá indo aqui pro PMIC, certo? O L26
E o K26 também vai para o PMIC, né? E são as linhas de áudio responsáveis, né? Deixa eu colocar o esquema mais para cá. Enfim, né? A intenção é mostrar que essas linhas de áudio elas vão para o PMIC. Então, já prevendo um possível rompimento de linha, por que a gente previu o rompimento de linha? Porque quando a gente pressionava a placa, o celular funcionava, certo? Então, eu fui analisando todas as linhas de áudio e cheguei na L26 e K26. São as duas linhas que não têm comunicação com o PMIC. Isso porque a gente testa aqui, né, o consumo característico da linha, né, que é a tal da condição reversa. Então eu soldei um fio aqui, né, se a gente olhar por cima do processador, ele está dando L. Isso não é comum, você pegar uma linha que está ligada a um circuito integrado e ela dá o L. Então eu soldei o fio aqui. Deixa eu ver com qual foi o pino. Foi no L26. Certo? Então quando a gente coloca aqui no L26, então, tá no L26, certo? Ele tá dando L. Quando a gente pressiona a placa, né, é uma região específica. Então, nessa posição aqui, vamos dizer assim, a comunicação da linha ela foi restabelecida e tá ali marcando o valor de condução que ele deveria dar, né? Inclusive, se a gente colocar na K26, provavelmente vai dar a mesma coisa, né? Você percebe que quando pressiona a placa, né? É óbvio que a gente não está empenando ela porque ela está na superfície plana, né? Mas qualquer movimentação é suficiente para restabelecer a comunicação. Enfim, a gente viu ali no multímetro, né, que ele chega a dar condução em umas posições bem específicas, né? Tá bem difícil. Agora, colocar o processador de volta no lugar, porque não era uma falha de solda. Eu já identifiquei o L26 e K26, fiz a anotação. Agora a estratégia vai ser encontrar uma forma de voltar a comunicação dessa linha.
A gente reconstruiu as linhas, certo? O aparelho está startando. Então agora a gente espera que o microfone funcione, né? Porque a ligação onde estava rompida, né? A gente evidenciou isso durante o processo, ela foi refeita. Porém, é bem complicado, né? Porque era um trajeto comprido, a gente teve que puxar um jumper debaixo do PMIC, né? Não tinha nenhuma outra estratégia ali, né? Não pelo menos em primeiro momento. Então a estratégia foi essa mesmo, né? Puxar o jumper direto do PMIC até o ponto que a gente tinha ali do lado do processador. Teste, microfone primário OS 1843. Teste, microfone primário OS 1843. Teste, microfone primário OS 1843. Então é isso, né, pessoal? Em primeiro momento, né, o principal problema do aparelho, ele foi reparado, que era a questão do microfone, certo? Não é porque o aparelho está ligando, né, tudo isso daqui que está pronto para ir embora, não, né? Como a gente sempre informa, vai ter o checklist do aparelho mais uma vez, por conta do procedimento no processador, enfim, né? A gente já tem a anotação do checklist dele de entrada e esse foi o único problema mesmo, né? A pessoa responsável testou o aparelho e ela constatou que quando pressionava numa certa região da placa, o aparelho funcionava. Colocava o parafuso num certo setor, o microfone funcionava. Tirava esse parafuso, quando iria gravar, ele apresentava uma série de ruídos. Então, eu praticamente saturei o setor inteiro de áudio antes de chegar no processador. Por quê? Porque eu não acreditei que era uma linha rompida, né? Algo assim. Então fiz vários testes, e eu percebi que quando eu gravava, eu consegui ver com o osciloscópio. Quando eu gravava, ele estava gravando perfeitamente, né? Vamos dizer assim, ele gravava perfeitamente, eu vi pelo sinal elétrico ali, entendeu? Pelos sinais, eu consegui ver que não era, esse ruído todo não era por conta do microfone, certo? O problema era no processamento, provavelmente era na parte de codificação, decodificação, enfim, era nesse ponto o problema, né? Então eu saturei o setor, então de acordo, né, com o comportamento do celular, como a gente pressionava a placa, ele funcionava. Eu pensei em primeiro momento que poderia ser uma falha de solda na CPU mesmo, né? Mas olha só que curioso, eu aqueci a CPU a 200 graus ali, né, mais ou menos 180, durante um certo tempo. Normalmente, quando você tem uma falha de solda, o celular ele volta a funcionar na hora, entendeu? Você vê o resultado desse ME, né? Desse Minimum Scantation que foi feito na placa, você vê o resultado na hora. Só que esse celular não voltava de jeito nenhum o áudio dele. Então, assim, eu ainda continuei com a ideia de solda, né? Então eu tirei o processador, né? A gente viu aqui, foi removido o processador. E por desencargo, né, eu já estava preparado para uma linha rompida, então eu aferi, né, os dados, tá aqui, eu aferi as linhas, né, as linhas de comunicação que iam direto, ela sai do PMIC e vai direto para o processador, então eu aferi essas linhas. Porque eu falo assim, se tiver alguma linha rompida aqui, né, eu já preciso estar preparado para isso. Porque senão, eu vejo, não tem linha rompida nenhuma. Faço o rebate do processador, coloco ele, vai apresentar falha novamente, não vai mudar nada. Aí eu vou ter que tirar o processador novamente e fazer análise. Não. Então o processador já está fora da placa, então já é feita a análise, né, da condução reversa. A gente viu que o L26 e K26, né, L26 é essa daqui e K26 é essa daqui, né? Essas duas linhas elas estavam rompidas, né? Nos devidos pads dela não tinha comunicação.
E deveria ter comunicação, porque ela vai para o PMIC. Como eu informei, é muito difícil encontrar uma linha onde não tenha esse dado de condução reversa, certo? Então foi quando eu fiz o teste, né? Eu falei assim, vou soldar um fio aqui, né, no correspondente pad e vou realizar uma certa pressão na placa ali para ver se a gente encontra a intermitência que acontecia durante os testes. E foi exatamente isso, né? Em certas posições aqui, bem difícil mesmo, né? Mas em certas posições a gente encontrou a informação, né? A comunicação era restabelecida e a gente tinha o dado aqui no multímetro. Então foi constatado. E a estratégia que a gente tomou foi exatamente essa, né? De puxar o jumper direto do processador ali mesmo e até o PMIC, certo? Esse fio ele tem um recobrimento por cima, ele não é condutivo por cima, né? Enfim. Então ele pode encostar em outras regiões de metal na placa que não tem problema nenhum. E o PMIC, eu fiz a esfera certinho dele, né? Para que ele ficasse um pouquinho mais alto, para não ter problema de altura também, né? Encostasse todos os pads nos seus devidos lugares. É isso, né, pessoal? O que tem mais para ser dito a respeito do procedimento? O que mais tem para ser dito a respeito do procedimento? A gente usou o stencil Amaoi, como sempre, é um stencil muito bom, então a gente sempre utiliza ele. A gente vai encomendar novos stencil MTK, porque a maioria dos aparelhos que a gente mexe é com Qualcomm, então a gente já tem toda a série de Qualcomm, né? Qualcomm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que até o 8. O Samsung vai até o 14, acho que agora ele vai até o 14. Eu tenho até o 12, ele vai até o 14. E tem Xiaomi também, mas quase tudo de Xiaomi eu já tenho, só faltam os processadores MTK, então vou comprar stencil específico para esses processadores MTK, porque isso facilita no processo. A gente pode utilizar o stencil universal, só que é bem mais cômodo realizar com um stencil específico. Outra questão isso daqui, em primeiro momento, era uma falha simples. Por quê? É um microfone que não funciona, né? Jamais que seria imaginar que tinha uma linha rompida debaixo do processador. Certo? Tanto é que o tempo que eu fiquei nesse aparelho aqui, ele foi enorme. Foi muito tempo mesmo, porque eu simplesmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele tinha as ondas certinhas, só que na hora de reproduzir, né, na hora de processar essas ondas, tinha todo esse ruído. E é relativamente parecido com o Samsung A50. O pessoal sabe aí que o Samsung A50 ele tem um problema crônico também de áudio. E é uma falha na linha I2S, né? Tem algumas informações na internet, né? Onde mostram onde as trilhas estão passando, enfim. E ele tem um comportamento característico, ele reproduzia todos os outros sons. O problema mesmo era que microfone. A gente trocou vários microfones e não teve solução, então teve que fazer uma análise bem mais a fundo. A respeito do processador, né? Outro ponto aqui. O processador ele foi removido porque pensou-se que era uma falha de solda. E apesar de ter esses pontos aqui na placa que a gente verificou, aqueles pontos onde a gente puxou o jumper, eu não sabia que ele era L26 nem K26. A gente não tem isso daqui no esquema, né? Aqui é o PCB layout. Não tem, né? Ele não diz que a linha vem até aqui e tem um ponto de união para levar lá para o outro lado. Não diz isso. Né? A gente via a linha, mas não sabia que saía desses locais. Então, o processador ele teve que ser removido. O bom é que a pessoa que tiver esse problema, hoje não precisa mais remover o processador. Né? E a gente também, no próximo caso, esse foi o primeiro que apareceu. Parece que provavelmente não é recorrente. Então, no próximo caso, a gente já tem aqui L26, K26 e já sabe para onde ela vai. Né? Se isso daqui tivesse uma demanda muito grande, aí a gente teria que encontrar um lugar na placa aqui, né, do celular
para saber onde essa linha passa e onde ela está rompendo. Porque esse jumper que foi feito aqui, né, essa linha paralela à linha rompida, leva um certo tempo. Então seria mais cômodo avançar um pouquinho mais nos estudos, né, no tempo destinado ao aparelho, para chegar num reparo mais prático, um pouco mais rápido, né? Gravar mais um áudio. Então é isso, pessoal. Precisando de manutenção, só entrar em contato. A gente presta serviço para lojista, cliente final. Nosso trabalho ele tem garantia, né? No caso aqui a placa, por exemplo, a gente terminou o processo, mas vai para checklist, a placa ela vai ser limpa, vai ser colocado o thermalpad. Todo o procedimento que deve ser feito será realizado mais uma vez. E é isso. Aqui a gente já pode considerar que o reparo foi um sucesso. Então é isso, pessoal. Precisa de manutenção, só entrar em contato. A gente presta serviço para lojista, cliente final. Nosso trabalho ele tem garantia, né? No caso aqui a placa, por exemplo, a gente terminou o processo, mas vai para checklist, a placa ela vai ser limpa, vai ser colocado o thermalpad. Todo o procedimento que deve ser feito será realizado mais uma vez. E é isso. Aqui a gente já pode considerar que o reparo foi um sucesso.